Olá pessoal, essa é a nossa aula 13, tema A. Vamos falar agora de AMHSS. Essa deve ser a sigla mais estranha que a gente tem. E o que cada letra significa? Automated, Material, Handling and Storage Systems, ou sistemas automáticos de manuseio e armazenamento de material. Poderíamos chamar também de tecnologia de movimentação. Isso é até mais simples, mas não tem tanto charme, né? Bom, outras siglas envolvidas nessa área. AMHS, então Automated Material Handling System, não tem storage. ASRS, Automated Storage and Retrieval Systems. A gente chama aqui no Brasil também de transelevador. WMS, Warehouse Management System. E MAN, movimentação e armazenamento de materiais. Lógico que deve ter outras siglas, nem coloquei aqui. Bom, vamos fazer uma introdução a esse tema. Será que a movimentação manual vai acabar? Bom, a gente pode imaginar que quando o objeto é individual, é uma pequena quantidade, é muito fácil fazer isso manualmente, não precisa de equipamento para isso. Quando o material é pequeno, o material é leve ou frágil, a gente consegue fazer essa movimentação manual tranquilamente. Quando a fonte e o destino estão próximos, também é fácil fazer isso manualmente. Quando a gente tem que fazer algum movimento que é mais complicado, quando tem obstáculos que variam de momento a momento, então o equipamento automático tem dificuldade de lidar com isso. Não que seja impossível, mas a pessoa faz isso com muito mais facilidade. Quando a frequência de movimentação não é elevada, a gente consegue fazer isso também com certa facilidade. Então a gente consegue imaginar que a movimentação manual ainda vai perdurar por muito tempo. É tecnologicamente possível substituir? Sim, é. Só que é economicamente viável? Depende da situação. Então, em muitos casos, é preferível manter as pessoas trabalhando. Vou mostrar agora uma série de figuras ilustrando grandes setores de armazenamento e movimentação de material. Temos aqui uma figura ilustrando justamente um CD, um centro de distribuição, onde a gente observa aqui embaixo uma área de carga ou descarga. A gente vê que tem as docas para os caminhões encostarem. Temos lá em cima um setor de muitas prateleiras. Aqui no lado direito tem algumas também. Lá está a maior parte do armazenamento. Temos aqui as empilhadeiras que fazem certa movimentação. A gente vai comentar sobre isso. Temos pallets, ou seja, aqueles suportes de madeira ou plástico com as caixas organizadas em cima. Temos esse pequeno transportador que você consegue esticar. Vemos ele esticado aqui dentro. Uma pessoa lá no fundo organizando as caixas. A gente vai falar desse transportador também. Aqui nessa região, algum tipo de transportador que vai movimentando as cargas e direcionando elas para o caminhão correto. Mais uma imagem que a gente observa o quê? Robôs, do tipo articulado, por exemplo, fazendo a paletização. As caixas vão descendo por essas espirais, vão se aglomerando ali embaixo e o robô vai fazendo a paletização. Vemos aqui também um transportador, esse azulzinho, vai movimentar o pallet. Ele corre nesse trilho preto, são 3 pecinhas nesse desenho, para a esquerda e para a direita. É um tipo de transporte chamado de RGV, que a gente vai conhecer mais para frente. Outra imagem, temos lá no fundo muitas prateleiras. Aqui na frente os produtos já paletizados para entrarem nos caminhões. A inserção dos pallets nos caminhões sendo feita por empilhadeiras. E aqui algum sistema de separação dos produtos, de acordo com o endereço que os caminhões vão seguir. Mais uma. Temos também robôs, essa figura, esses amarelinhos. Temos aqui um sistema de prateleiras automatizadas. A gente vai ver que é o tal do ASRS ou transelevador. Esse pórtico branco com essa estrutura vermelha, ele percorre entre as prateleiras. O pórtico vai até o fundo da prateleira e volta, e a parte vermelha para cima e para baixo. Com isso ele consegue atingir tanto a prateleira da esquerda quanto da direita, a qualquer posição XY. Lá no fundo tem várias portas, então a gente imagina que sejam docas para caminhões também. Então de um lado vai ter carga, de outro vai ter descarga ou vice-versa. Mais uma imagem. Temos aqui de novo robôs fazendo a paletização. Temos novamente aquele veículo azul que corre em trilhos, o RGV. Temos um veículo que não corre em trilhos, apesar de ter uma linha marcada no chão, não é um trilho físico, a gente vai ver isso mais para frente, esse aqui é um AGV. E a última figura é essa aqui, mostrando simplesmente o tamanho que isso pode ter. Muitas prateleiras aqui na esquerda, lá em cima na direita, no centro, muitas docas para diversos caminhões e assim por diante.
Ou seja, um sistema automático ajuda muito a acelerar o processo de coletar as peças ou produtos corretos e enviar para o destino adequado. Lógico que pequenas empresas não conseguem instalar sistemas caros, então a operação de picking manual acaba sendo muito utilizada. Mas uma tecnologia que a gente já viu lá atrás, que é a realidade aumentada, pode ajudar isso. Vamos ver o vídeo. Então imagina trabalhar com as mãos livres, usando óculos de realidade aumentada. Então ele vai fazer a operação de picking de um certo pedido. O cara respondeu a pergunta que estava no cantinho superior direito. Pegou um pallet, confirmou que vai dar continuidade e recebeu o pedido. Onde estão esses produtos? Então o primeiro produto, corredor 17, as setinhas no chão indicando o caminho, setinha verde indicando o local do produto. Então tudo isso você está enxergando através do óculos, está sobrepondo essas imagens e fazendo inclusive a leitura do código de barras, confirmando que o produto está correto, para não ter erro. O segundo item, confirmou, assim por diante. Então ele vai percorrendo os corredores com facilidade, porque o sistema vai indicando a direção, parece um GTA, um Need for Speed, vai indicando o caminho, indicando os endereços, e a pessoa vai coletando a quantidade solicitada e vai confirmando isso no sistema. Bom, o que é manuseio e o que é armazenamento? Vamos diferenciar os dois. A diferença é muito pequena. O manuseio é a movimentação de matéria-prima ou de produtos em execução, ou ainda de peças acabadas e também de insumos, entre os equipamentos de uma linha de produção. Já o armazenamento é a mesma coisa, só que entre a linha de produção e os setores de armazenamento, seja de matéria-prima, ou seja, o setor de início, ou seja, de produto acabado, o setor de final. A gente pode classificar esses sistemas de várias formas: manual, mecânico e automático. O que é o manual? Bom, a pessoa vai, pega o produto e transporta. O mecânico é como se fosse uma empilhadeira. A máquina faz a força, mas quem controla a máquina é uma pessoa. Um automático onde a máquina se autocontrola e faz a força. Alguns equipamentos são móveis ou são fixos, a gente vai ver isso. Rota fixa e rota programável. Então aí está especificamente falando dos RGVs e dos AGVs. Ele pode ser um sistema rígido, ou seja, um sistema projetado para fazer o transporte de um determinado tipo de peça ou produto. Em algumas situações de alta produtividade isso pode ser interessante, ou um sistema flexível, se adapta a qualquer tipo de produto peça. Bom, quais são as características relevantes na hora de desenvolver ou solicitar um sistema de transporte? O estado físico daquilo que você vai transportar. É um sólido? É um líquido? É um gás? Cada tipo de produto vai exigir um tipo de transporte específico. A gente vai tratar nas nossas aulas mais os sólidos, que é o caso da indústria metal-mecânica. Os líquidos ou os gases vão ser transportados em galões, em cilindros, então a gente pode considerar como sólidos também. Já na indústria farmacêutica, química, alimentícia, aí sim você tem outros sistemas para transportar líquidos ou gases. A forma do produto vai ser relevante também na escolha do sistema de movimentação. As dimensões, obviamente, falando de largura, altura, volume, e separado do peso, porque eu posso ter uma peça relativamente grande e leve, sei lá, uma estrutura de alumínio, ou uma peça relativamente pequena e pesada, uma peça de chumbo de uma máquina de raio-x. Então, todas essas características influenciam o sistema de transporte. A sensibilidade da peça, ela é frágil? Por exemplo, são copos de cristal? Ou uma peça robusta, peças que saíram da fundição, por exemplo? Então, eu posso colocar as peças robustas jogadas numa caixa e transportar isso como empilhadeiras. Vão se debatendo dentro da caixa e não tem importância, elas vão sofrer operações posteriores. Já uma coisa frágil, não. Eu tenho que fazer uma separação de modo que as vibrações do transporte não façam que elas se choquem umas contra as outras. Questão de risco não é muito da nossa área metal-mecânica, mas tem que ser levado em consideração. O material é explosivo, tóxico, corrosivo e assim por diante. Lógico que na indústria metal-mecânica também trabalha com coisas desse tipo. Por exemplo, alguns produtos corrosivos, alguns produtos tóxicos, se tiver um derramamento, tem que chamar um pessoal específico e coisas do tipo. E a condição da peça ou do produto que vai ser transportado. É uma peça quente, acabou de sair de uma fundição, de um forno. Uma peça suja, está cheia de fluido refrigerante,
está molhada, vai sair pingando. Tudo isso vai influenciar na escolha do sistema de transporte. Bom, os métodos utilizados, que a gente vai destrinchar nos vídeos da aula, são as esteiras transportadoras, os transportadores de rolete, tem vários tipos também, da mesma forma as esteiras, os transportadores aéreos, eles ficam pendurados ao invés de ocupar um espaço no chão, dispositivos de manobra que permitem que você faça movimentações ou análises durante o transporte, dispositivos de carga e descarga nas máquinas, e, lógico, o uso de robôs, manipuladores, e AGVs e RGVs. Bom, equipamentos suspensos e transportadores aéreos. Aqui é um equipamento suspenso, muito simples. Você tem, então, a possibilidade de mover esse braço para a esquerda e para a direita, já que é um braço pivotado, e essa dália consegue correr para frente e para trás do trilho. Então, tem uma certa flexibilidade, é um equipamento fixo e mecânico, ou seja, a pessoa vai fazer o controle dele. Muito similar, as mesmas características, é de uma ponte rolante. Apesar de muitas vezes uma esteira rolante atravessar um galpão de ponta a ponta, ela ainda assim é considerada um equipamento fixo, porque ela está preso nas paredes do prédio. Aqui um exemplo de uma ponte rolante bem pequena, em cima de estantes, que estão armazenando produtos pesados, que eu imagino sejam moldes de injeção de plástico. Então o cara está precisando pegar, ou está guardando, então está usando o controle elétrico para suspender a carga, baixar a carga. Mesma coisa acontece nessa outra figura. Ele tem que colocar esses produtos naquele carrinho manual e a ponte rolante ajuda nisso, já que ele vai ter que fazer bastante força. Transportadores aéreos. Então são trilhos, em geral, presos no teto e rodízios vão percorrendo esse trilho levando a carga. Aqui um outro exemplo de transportador aéreo, a fábrica da Volkswagen. A gente vai falar isso no último vídeo, mas bem bacana, né? Visual maneiro. Uma balança no transportador aéreo. Em algumas situações você tem que medir o peso do produto que está passando. Em geral, indústria alimentícia, abate de animais, por exemplo. Então você já tem os cortes feitos, vão passando pela balança e vão sendo registrados os pesos de cada item. Por exemplo, um caso como esse, onde a balança está indicada nesse destaque. Então são cortes de suínos que vão sendo transportados e pesados. Aí o peso de cada item que vai passando por lá. Bem interessante. Transportador aéreo tubular de corrente que te dá muita flexibilidade nos movimentos. Por ser corrente, consegue fazer curvas bastante interessantes. Aqui a gente está observando um transportador desse tipo, mostrando que ele pode subir, descer, fazer curvas, obviamente. Nesse exemplo, as coisas andam muito devagar. Por quê? Provavelmente está mostrando um sistema de pintura. Você gasta um tempo para pintar cada item. Então o transporte tem uma velocidade bem reduzida para acompanhar o tempo de pintura. Aqui a gente já vê um transportador aéreo mais rápido, com caixas para produtos alimentícios. Fazendo curvas. A pessoa vai, pega a caixa, enche a caixa, depois coloca no transportador de novo, ele vai levar para outro canto. Estando pendurado, ele deixa de ocupar um espaço grande no chão, facilitando com isso a circulação das pessoas. Mais um exemplo, já um pouco mais rápido, abate de aves. Bem curioso também. Novamente, aqui está mostrando o transportador aéreo e já estamos ligando com outro assunto que a gente viu, que é a robótica. Então, alguns cortes sendo feitos por robôs. Observe que a lâmina é higienizada ali em cima com um vapor bastante quente. Esse primeiro corte é feito por esse robô. E é dada a continuidade do corte no segundo robô. É toda uma linha de desmontagem, vamos chamar assim, vai trabalhando com o sistema de transporte aéreo em geral. Comparando com o processo convencional, as inovações da nova pintura reduzem o consumo de energia em 30% e de água em 20% por veículo produzido. A pintura é 100% automatizada com o uso de robôs, o que elimina a camada de tinta primer e poupa a energia de secagem dessa etapa. Mais eficiente que sistemas com água, a reciclagem do ar de exaustão das cabines robotizadas permite a limpeza eletrostática a seco. Reutiliza-se 80% do ar que seria descartado, o que economiza a energia que se gastaria ao aquecer ou resfriar o ar que entra na cabine.
A instalação dispõe ainda do transportador de carrocerias, inédito na América do Sul. O giro de 360 graus nos banhos do processo inicial da pintura elimina bolhas de ar e melhora a proteção anticorrosiva e a qualidade do produto. E para garantir a qualidade da camada final, antes de aplicar o esmalte, robôs limpam a carroceria com escovas eletrostáticas. Esse processo se mostra ecológico também pelo uso de tinta à base de água, que possui o mínimo de solventes em sua composição, além da utilização de equipamentos de alto rendimento e baixo consumo energético. A nova pintura da fábrica de Taubaté foi projetada com auxílio da fábrica digital Volkswagen. Softwares simularam em 3D as construções das unidades e seus processos produtivos, o que permitiu a agilidade do processo e a análise de possíveis interferências da obra. Essa ferramenta inovadora também simulou o fluxo de produção e todo o trabalho foi executado em parceria com a matriz na Alemanha. Muito interessante. É isso aí, pessoal. Encerramos o primeiro vídeo, foi rapidinho, só para ter uma noção do que a gente vai encontrar nos próximos vídeos. Até mais!